O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Os queridos, queridas, estamos então já finalizando este ano litúrgico e esta palavra, essa passagem nos ajuda a perceber com uma plasticidade bonita, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura, a contemplação, ora, de seres que não temos assim o costume, não é da própria natureza, mas é visto pelo profeta Daniel para indicar a referência de um julgamento maior, mais amplo do que a própria história. E, ao outro lado, nós encontramos com Jesus, utilizando de figuras que para nós é muito comum, é muito fácil de assim olharmos. Sobretudo no lugar onde nós estamos, no alto desta montanha, que é onde está localizado o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Essas duas formas e essas duas leituras, elas nos conduzem, sobretudo, ao exercício da meditação. A meditação e a contemplação. Dois exercícios que são fundamentais para a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade, ela é marcada por esses dois gestos, para que também nós reconheçamos no cotidiano das coisas, no cotidiano da natureza, na beleza da criação, fagulhas, passos de Deus, em que Ele mesmo se desdobra para encantar o ser humano e chamá-lo também ao seu caminho, à sua promessa. A grande fonte de graça que existe nesses caminhos da contemplação e também de ver a beleza da meditação do nosso coração, quando decidimos também trazer aquilo que cremos, aquilo que vemos, para moldar o nosso coração, é para que surja dentro do nosso espírito um dom que advém do Espírito Santo de Deus. É o dom do discernimento. A igreja, quando ela sempre medita o fim dos tempos, aquilo que vem terminar, aquilo que vem acabar, ela recupera para a vida do cristão, por meio da liturgia, um insistente apelo para que possamos, assim, discernir os sinais da história. A história possui diversos sinais. A história em si é um sinal da ação de Deus. Deus não abandona a sua história. E estes sinais, meus queridos, não são sinais de ameaça, mas são sinais de vitória. Vitória que Deus permanece com o seu tempo, permanece com o ser humano e vai assim convivendo com ele à medida que o ser humano vai abrindo o seu coração para acolhê-lo e ele vai derrubando muitas feras. O Senhor no Evangelho vai dizer que nós devemos ficar atentos aos brotos daquelas árvores que saem quando logo o verão está chegando, pois está surgindo uma nova força que emerge da criação para demonstrar os frutos da ação de Deus. Essa figura real da natureza, esta figura que vem trazer o broto que vem trazer ou um fruto, ou vem trazer uma bela de uma flor, é também uma ocasião de, ao olhar e ao contemplarmos e meditarmos, é para suscitar
uma outra verdade dentro de nós, que é a verdade da esperança. Como é bom nós olharmos, sobretudo, por exemplo, quando a gente planta uma árvore, não é? A quaresmeira, ela é uma árvore muito interessante de se plantar e de se cultivar. Uma árvore muito forte, que mostra, sobretudo, a resistência neste nosso bioma. E ela é interessante que, assim, à medida que você pega esta quaresmeira e finca ela no chão, a tendência dela é secar de cima para baixo. Ela vai, assim, morrendo, de cima para baixo. Mas, de repente, quando passa o tempo, ela está bem plantada, num solo que é capaz dela também se desenvolver, a gente olha lá no início, pertinho do chão, um broto novo está nascendo. E a gente pode ficar tranquilo, porque aquela quaresmeira, quando ela crescer, muito provavelmente nem o fogo vai acabar com ela assim tão rápido, de tamanha força que é esta árvore. Esta árvore recorda também, como este broto do Evangelho, em que a presença de Deus também veio nesta ordem cósmica, que vem nos ajudar a interferir a ação na história humana e retratar que a palavra de Deus, como um sacramento, continua agindo na natureza, mas com uma grande diferença. Na natureza, as coisas se transformam, passa, cai, assim também como a nossa vida, assim também como aos nossos impérios e às nossas organizações políticas. Elas caem, mas a palavra de Jesus permanece eternamente. Este é o grande fiel que nós podemos encontrar no meio daquilo que passa, às vezes no meio daquilo que permanece no caos, no meio daquilo que muitas das vezes cai de podre, mas a palavra de Jesus Cristo vai passando eras, tempos em tempos, impérios a impérios, e a palavra dele vai continuando assim fiel. Na primeira leitura, olhamos para estas figuras que o profeta traz, lembrando dos seres, dos mares, do ancião e do filho do homem. E nós olhamos nesses seres, esses grandes impérios violentos que existiram, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma, cada um mais violento que o outro, cada um querendo, assim, devorar aquele que veio anteriormente. Mas olhamos na visão noturna de Daniel, clareada pelo Espírito de Deus, em que estes impérios, eles são calcados sobre os pés do Filho do Homem, que recebe a força e o poderio da história por meio do ancião. A história, meu querido irmão, minha querida irmã, não está à deriva. Deus está sempre presente. Nós podemos olhar para a história desses 4 grandes impérios na antiguidade e, à luz dessa palavra de Deus, a gente pode sustentar a nossa fé que se hoje nós não vivemos em situação, em regime de impérios, ainda Deus vai guiando e coordenando toda forma de política, toda forma de reverência, de cuidado com aquilo que é comum a todos nós. Hoje nós encontramos essa visão que aparentemente é uma destruição na Sagrada Escritura, mas é o início da edificação de Deus. Quando nós contemplamos o destruir de nossos sistemas, quando nós contemplamos a falência de nossos modelos de cuidar daquilo que é de todos, nós, ao mesmo tempo, devemos abrasar o nosso coração com a esperança e dizer: venha Deus, venha porque agora precisa de um novo tempo, precisa de uma nova história, precisa recapitular aquilo que é das nossas forças à sua medida. Precisamos da sua energia, precisamos da sua potência para que sejamos assim capazes de edificar um novo jeito de ser e de habitar o mundo. Queridos, essas turbulências também são vividas no nosso tempo, não é? Não é somente o Império Romano, não é os outros impérios babilônicos, persas ou gregos, que também trouxeram esta grande pegada pesada na história e também na criação. Hoje, nós somos envolvidos também por outros impérios, seja quando nós olhamos a força da polarização
que nos atrapalha numa convivência e nos faz assim cegar aqueles valores que são mais referentes, são mais primordiais, como o respeito e a dignidade humana, como o respeito com a própria criação. Tudo isso, se as nossas polarizações continuarem crescendo, nós vamos perder essas referências básicas que não tem condição, não há condição de existência de nenhum sistema se esses valores não estiverem assim incluídos e resguardados. Nós não podemos também deixar a fragilidade, acometer a fragilidade em instituições tão importantes, a começar sobretudo pela família. A família é o primeiro núcleo da sociedade e ela não pode ser fragilizada. Ao contrário, ela tem que ser fortalecida pelo âmbito da fé, fortalecida pelo âmbito da dignidade humana. Devemos pedir nesta Eucaristia, sobretudo, que nesta pausa possamos assim elevar ao nosso pedido a Deus que nos ajude a superar o nosso cansaço. Nossa sociedade também nos conduz, nos introduz a um cansaço espiritual que muitas das vezes colocamos até mesmo a nossa segurança afetiva em tantas outras situações passageiras que não tem profundidade, não tem raiz, que logo seca e a gente passa sede, passa fome e ainda por cima cansados. Minhas palavras são palavras que não vão de passar. Estas são as palavras de Jesus. Por isso, querido, vamos pedir a Deus essa graça de vivermos a nossa história com lucidez. Viver a nossa história com responsabilidade, com coragem e com vigilância, como o Senhor mesmo fala no Evangelho. Peçamos a Deus que os nossos olhos também vejam brotos dessa nossa geração que, embora possa passar por muitas decadências, Deus não abandonando, já começa a surgir, já começa a aparecer, demonstrando para nós o futuro de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nada podemos fazer sozinhos, por isso devemos sempre pedir a Deus estas graças para que o nosso coração seja alinhado e conformado com a vontade dEle. Por isso, de pé, peçamos a Deus tantas graças que nos são necessárias. Responderemos juntos.